boa noite. Antes de mais nada, pedir desculpas pela escuridão. Estou sem luz em casa, então hoje é a luz de velas. Vai ser uma live diferente, luz de velas e de lanterna aqui para vocês. Vai ser uma live hoje bem bacana com a Larissa Aguiar. Ela já está entrando aqui e eu já vou colocar ela aqui com a gente. Eu tentei botar um filtro aqui para dar uma clareada, mas não ficou muito legal. Vamos lá, vamos esperar a Larissa entrar. E a gente vai começar a conversar a respeito da reabilitação no pós-parto. Quando começar? Quando buscar ajuda? Tô adicionando aqui a Larissa. Oba! Oi, Oi, Leti, Lari! tudo Olha eu bem? aqui, ó, luz de velas, Deu total. certo. Que chique, Meu né? Deus, Fazer live à muito luz de velas. chique. Muito chique. Tem uma vela, tem uma lâmpada, como é aí? Então, minha filha, eu tô com vela e tô aqui com uma lanterna. Pra tentar dar Você uma não tem, iluminada aqui, ó. você não tem aquela luz, não. Ah, Tenho, óbvio mas é que que eu não. tô Tá sem sem luz, luz, tá sem né? energia. Tô sem energia, não tem. Oh. Vai ter que ser as velas mesmo e vai ter que ser o Ah, mas jeito. eu tô te enxergando. Dá pra Vai enxergar, dar né? Então tá certo. bom, É. vai dar certo. O importante é o papo que a gente vai bater, é o assunto que a gente vai discutir aqui com o pessoal, trazer um pouquinho de informação, né? Umas informações Eu aumentei a bacanas. luz, Leti, pra chegar até aí, viu? Aumentar a luz pra chegar até aí. Isso, manda. A gente tá meio longe, né? Lá na Bahia, Bem aqui, longe. os dois extremos, mas quem É. sabe? Com certeza, bem longe mesmo. Aqui, ó, boto aqui a lanterna aqui embaixo, dá uma iluminada no rosto Vai dar certo. e a nossa velhinha aqui. Bom, Ah, enquanto o pessoal vai chegando, Lari, vamos começar com a apresentação. Queria que você se apresentasse, né? Porque muita gente não vai ver ao vivo, vai ver depois. Então, isso. quando o pessoal acessar, já tem a tua apresentação no comecinho. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, né? Um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Oi, gente, né? Todo mundo aí, seja muito bem-vindo. Eu sou Larissa Guiar, sou fisioterapeuta, assim como Leti, né? Sou especializada em saúde da mulher. Trabalho com foco em reabilitação abdominal, postural e perineal. Trabalho aqui em Salvador. Estou fazendo atendimento online no momento, né, nessa pandemia. E atendo em consultório também. E aí é um trabalho Isso. muito bacana que a gente realiza, né? A gente já fez curso juntas, a gente faz mais ou menos o mesmo Verdade. trabalho, né, de reabilitação abdominal para essa mulherada aí. Não sei se você atende homem, Leti. Atendo homem também, mas você atende gestante, você faz um Isso, trabalho de eu só fisioterapia atendo pélvica, mulher. né? Isso, eu faço também a Isso. parte de fisioterapia pélvica, tanto de reabilitação pós-parto quanto de preparação, né, para a gestação. Preparar esse abdômen para o parto, durante a gravidez, não só o assoalho pélvico, né? A gente pensa no assoalho pélvico, na postura e no abdômen. Tudo Isso, junto e perfeito. misturado, né? Não tem como a gente separar. Não, não tem. O corpo é um todo, né? Isso que é importante que as pessoas precisam entender que quando a gente vai tratar um abdômen, a gente não está tratando apenas o abdômen dessa paciente, né? A gente está Com tratando o corpo certeza. todo, porque junto daquele problema abdominal que ela tem ali, que incomoda ela, existe uma complexidade muito grande de coisas que está influenciando ali naquele probleminha do abdômen, aquele abdômen protuso que teima em não ir embora, né? Isso. Então, é um todo, é um complexo, bem complexo, Com, na verdade. com certeza. A gente sempre tem que investigar. Eu sempre pergunto a parte emocional, né? A parte psicológica, não só a parte física, né? Porque tem o emocional, ele está muito envolvido. As pessoas são muito ansiosas, as mulheres nessa fase, elas estão muito ansiosas. É problema em casa, problema no trabalho, é dar conta de tudo. Então a gente tem que analisar a mulher, né, o ser humano como um todo, e não só, ah, eu quero que você faça isso
e volte para cá para o consultório. A gente tem que saber da rotina, né, dessa mulher, o que é que ela faz, o que é que ela consegue, até para ela não se frustrar, né? A gente dá uma demanda muito grande para ela, a gente não entende o caso dela, a história dela, e aí não fica bom nem para mim e nem para ela, né? Porque a gente não Exatamente. alcança os resultados que a gente quer. Exatamente. Na verdade, ontem eu tô fazendo essa maratona de lives aqui no Instagram e às quartas-feiras eu tô fazendo uma live separada lá no Zoom, com um formato um pouquinho Legal. diferente, onde eu Nunca apresento fiz. um PowerPoint. Foi bem bacana. Ontem a gente teve uma troca muito bacana de ideias e ontem a gente falou muito sobre essa questão do emocional, do Você quanto o faz só para mães, emocional. Paty? Você Oi? faz só para mães? Você faz só para mães esse Zoom Não, o Zoom ele aberto? é aberto, né? Na verdade, o foco está um pouco mais para o profissional da área da saúde, Entendi, né? Para ele entendi. entender o que acontece com a paciente dele, ou com a cliente, no caso do educador físico, da esteticista, o que Ótimo. acontece no corpo dessa pessoa, por que essa pessoa se frustra muitas vezes na academia, se frustra num tratamento estético, que não consegue obter o resultado. E o profissional também se frustra junto, porque ele não entende o que está acontecendo que ela não tem resultado. E aí a gente bateu esse papo ontem e acabou surgindo essa questão do emocional. O quanto o emocional interfere e pode atrapalhar no processo de reabilitação. Com certeza. A gente tem que cavar um bocadinho, né? Exatamente. Eu costumo brincar que a gente é um pouco psicóloga enquanto fisioterapeuta, né? Nossa, muito Um psicóloga. pouco muito, né? Um Exatamente, é um pouco pouco, muito. muitão. Exatamente. Porque influencia, né? A gente já sabe, está super comprovado, por exemplo, as influências que o psicológico tem numa postura, né? Uma pessoa deprimida é uma pessoa que tem aquela postura mais fechada, mais arcada, mais para dentro, e isso vai influenciar lá no abdômen, no tratamento também do abdômen, né? E Com como a certeza. gente trabalha com mães no pós-parto, que é inclusive hoje, né, o nosso tema principal está relacionado a isso, essa mãe ela vem cheia de frustrações, né? Ela vem cheia de problemas emocionais, porque muitas vezes a gente fala, não é uma questão estética, mas essa mãe, quando chega pra gente para uma reabilitação abdominal, ela vem por uma questão estética. Com certeza. Ela Ou chega por então por dor. uma questão por Ou então dor, por dor. exato. É, Mas geralmente ela vem pela estética. E aí a gente conversando com ela descobre as dores, né? E aí vai levantando a questão das dores e vai trabalhar isso junto. Mas via de regra elas acabam chegando muito em busca de uma recuperação estética, de reencontrar a própria identidade, né? Porque com até certeza. então ela era a Maria e depois disso ela passou a ser a mãe do fulaninho lá, do João, né, do Pedro, e ela deixou de ser a Maria. E aí, associado a tudo isso, ela se olha no espelho, eu não sei quem E é não essa se pessoa, reconhece. eu não reconheço. Isso eu escuto muito no consultório, eu não sei se você escuta aí, mas aqui eu Nossa. escuto muito, elas dizem pra mim assim, eu olho pro espelho e eu não sei quem é essa pessoa mais. Porque esse Tem corpo gente que não é nem o meu se olha. corpo. Tem E gente que tem nem se gente. olha mais. Exatamente, Evita tem o gente que espelho. evita o espelho, né? Não fica sem roupa nem na frente do marido mais. Com certeza. E, e aí elas vão. Isso vai gerando um monte de questões emocionais também que vão atrapalhar e muito, né, a vida dessa pessoa. Com Então, certeza. o tema hoje aqui é falar quando buscar auxílio da fisioterapia num pós-parto, né? Quando é o Isso. momento ideal para isso? E Vou levantar minha bandeira. eu costumo dizer que o momento ideal é o momento em que você se sente pronta, né? No caso de uma reabilitação abdominal, porque existe toda uma questão de logística com aquele bebê, né? Principalmente as mães que amamentam. Então Isso. Ela existe precisa estar toda disposta, isso, ela né? precisa A estar querer fazer o disposta tratamento. e estar disponível, né? Ter Ter condições. disponibilidade.
ter disponibilidade de tempo, né? Tem tudo Isso, com isso. certeza. Mas o ideal seria, principalmente no teu caso que trabalha com a fisioterapia pélvica, o quanto antes, né? É engraçado, Leti, que eu tô lendo um livro agora de pós-parto, que fala muito no resgate, né, da mãe do retornar a ser mulher. Porque essas mulheres, elas se fecham muito e acabam se deixando de lado por muito tempo, né? A autoestima vai Sim. baixando, a insatisfação vai aumentando cada vez mais, e ela, quando ela se vê naquilo ali, ela não sabe como sair, né? O que eu percebo muito é que essas mulheres, elas não têm uma orientação que a maioria tem durante a gestação, né? O pós-parto, elas se sentem desamparadas, elas não têm orientação do que fazer, de como fazer, do que vai acontecer com o corpo dela, né? Muita gente não sabe o que vai acontecer, que a mama vai crescer, que ela vai sair do hospital, a barriga vai estar grande ainda, que vai ter aquela linha na barriga ainda, que ela vai sangrar. Então, assim, ela não tem nenhum tipo de informação que deixe ela tranquila. Olha, isso é normal, mas isso você vai recuperar assim, assim, assim. Então, assim, falta, né, esse suporte para a mulher no pós-parto. É isso que eu levanto a bandeira aqui também. Por isso que meu trabalho agora, não sei se você viu no meu Instagram, eu atendo gestantes, tudo, mas eu foquei no pós-parto justamente para dar essa informação, que é muito carente, né, para essas mulheres. Tanto dos médicos em si, né, quanto dos outros profissionais. Então, todo mundo fica perdido. Então, a gente precisa, nós, como fisioterapeutas, né, a gente precisa dar a luz, né, a essas mulheres, para que elas retornem à vida que elas tinham antes. Que a gente pode voltar a ser mulher, a gente pode voltar a se cuidar depois de ter um filho, né? A gente Eu quero isso para deve, mim também, né, quando eu a tiver um gente filho. deve, né? Não é só pode, a gente deve. Exatamente. Exatamente. Depois eu quero essa dica desse livro aí. Eu gostei dessa ideia desse livro, achei Eu bacana. terminei, não, eu comecei a ler, mas ele é muito interessante. É assim, ó, no início, se você pegar para ele para ler, você desiste de ser mãe. Mas depois ele conta tudo que você pode fazer para você ter bem-estar, para você voltar a você ter um pós-parto mais tranquilo, né? Para você não passar por essa fase que é tão desgastante, né? E tanta mudança que acontece com o corpo da mulher e ela não sabe por que que acontece, né? Então é muita mudança física, mudança hormonal, mudança emocional. E que nós estamos aqui, né? Eu falei com Leti, gente, que pra gente fazer uma campanha mesmo, né? A gente começar a dar informação a essas mulheres do que elas precisam fazer, né? O que é correto, qual é a ordem correta, né? Eu bato muito nessa tecla. A ordem correta não é ir para academia, não é para ir para estética, né? Essa não é a ordem correta, porque a gente precisa recuperar de dentro para Para fora, fora. né? Recuperar a função, né? Antes de mais Isso. nada, a gente precisa recuperar a funcionalidade desse abdômen, não apenas do abdômen, mas do corpo dessa mulher como um todo, né? Ela precisa reabilitar antes de mais nada. E essa questão, assim, do que a mulher não sabe o que esperar, é bem isso, assim, eu escuto isso muito também em consultório, né? Uma vez uma paciente disse para mim, é, eu entrei na maternidade com uma barriga, super feliz e ansiosa, e eu saí da maternidade com o bebê no colo e com E aquela mais uma barriga, barriga. né? E ninguém disse pra ela. Ninguém Ninguém disse disse pra para ela. ela, exatamente, ninguém Porque avisou se alguém ela tivesse que a dito, barriga ela ia não ficar ia mais sair tranquila. junto. Exatamente. Exato, porque ela não ia estar cheia de expectativas, né? Porque ela foi para aquela maternidade com a expectativa de sair de lá como ela vê as artistas famosas saindo lindas e fantásticas da maternidade, ela acha que vai sair daquele jeito também, né? E aquilo ali é muita mídia, muito marketing, na verdade, porque mesmo as famosas, o corpo delas é igual da gente, e elas Com saem certeza. também ainda da maternidade com aquela barriga. Tem alguém falando aqui que não dá pra ouvir. É o É, meu afilhado. Ah, Mas alguém não tá ouvindo? gente, Avisa a gente. avisa a gente se não tem, se o Que som a não tá gente tá saindo, aqui num gente. super papo É. e achando que tá todo mundo curtindo. E eu aqui no super escuro, né? A minha Gente, lanterninha e as minhas velas. podem mandar perguntas também, tá? Dúvidas de vocês, Isso, que a gente vai respondendo ao longo da live. exatamente.
Então, assim, e outra vez eu também escutei uma frase muito bacana de uma paciente, que, engraçado até, que ela disse para mim assim: eu me senti traída por Oh, meu todas as minhas Deus. amigas que tinham filhos. Eu me senti traída porque ninguém me avisou que aquilo ia acontecer comigo, que eu ia sair da maternidade ainda com um corpo de gestante. E Com que esse certeza. corpo de gestante ia demorar um tempo para ir embora, E que às vezes né? não volta todo sozinho, né? Precisa, Exatamente. precisa Exatamente. de um acompanhamento, precisa de um suporte, né? Exatamente, exatamente. Às vezes, né, não se sabe como que foi essa gestação, como que estava esse corpo antes da gestação, se esse corpo estava preparado para uma gestação e como que ela passou essa gestação e como que ela trabalhou esse corpo. Porque a gente vê assim, gravidez não é doença. Ok, super concordo. Mas é uma condição especial. E as mulheres continuam indo para a academia durante a gestação, né? Fazendo exercícios como se nada estivesse acontecendo de diferente no corpo dela. E ela continua fazendo os mesmos exercícios que ela fazia antes, com a mesma carga que ela tinha antes, só que agora ela tem uma condição totalmente especial, né? Tem alterações hormonais, essas alterações hormonais influenciam a musculatura, influenciam o tecido conjuntivo, tudo para preparar essa mãe para passar pelos 9 meses e para passar pelo processo do parto. Então, não é doença, ok, super concordo, mas é uma condição especial que Exatamente. precisa ser tratada de uma forma especial. E se você não tem o cuidado adequado durante a gestação, você pode acabar prejudicando o seu corpo, Piorando, né? piorando Sendo, sendo um pós-parto com e mais isso, dificultando o teu pós-parto, né? A a tua recuperação. reabilitação, a tua volta do teu corpo ao estado pré-gestacional, E né? tem Você muita acaba gente dificultando. E tem muita gente também que quer sair, que não tinha aquela barriga maravilhosa, né, antes de ter filho, e quando acaba, quer aquela barriga maravilhosa. Não é bem assim, tá? Ou você começa antes fazer esse trabalho, né, como eu estou fazendo, né, preparando esse corpo, preparando essa barriga para um bebê crescer ali dentro, ou depois é mais difícil, você não pode querer um milagre, né? A gente não faz milagre, a estética não faz milagre, a academia não faz também. E não vai ser assim, ó, da noite pro dia, né? Ou seja, 9 meses Exatamente. demorou para essa barriga crescer, e aí em 3 meses, 4, elas querem estar chapada. Barriga chapada. Exatamente. Não é assim, gente. Eu brinco com as minhas pacientes quando elas chegam no consultório para avaliação e aí a gente inicia o tratamento e aí eu passo as orientações para casa, que eu gostaria de alguns exercícios que ela fizesse em casa, assim, assim e tal. Aí elas me olham assim, mas tem que fazer exercício em casa? Aí eu digo para elas, olha, o dia que eu aprender a benzer barriga, Isso. Está milionária. vou estar milionária, vai ter fila nessa porta. Eu ainda não sei benzer barriga. Não tem Verdade. milagre, né? Não. Tem que seguir um tratamento, tem que fazer exercícios, mas exercícios adequados, exercícios corretos. Não é qualquer exercício e não é de qualquer maneira que se faz. Tem que ter uma orientação, né? Como eu falei, durante a gestação, o corpo dessa mulher sofre diversas alterações, principalmente hormonais, que influenciam nas alterações musculoesqueléticas, e no pós-parto também ela tem outras alterações hormonais. As alterações hormonais que ela sofre servem justamente para ajudar o corpo a voltar, como por exemplo, trazer o útero para o tamanho pré-gestacional. Ou você acha que aquele útero passou 9 meses de estendendo para caber um bebê lá dentro de 3 quilos, 3,5 quilos, mais placenta, mais um monte de coisa, mais líquido, etc. E aí o bebê nasceu e o útero vai, Plum! né? Plum! Não, é. Não, que nem um balão que você estoura. Não é assim, ele precisa de um tempo e as alterações hormonais servem para isso também, né? E aí a gente tem que estar ligada, tem que estar atenta a essas alterações hormonais para poder prescrever o exercício corretamente nessa fase de pós-parto. Então,
ela está com 1 mês de pós-parto, ela está com 2 meses, ela está com 6 meses, 1 ano de pós-parto. Cada fase, né, tem uma alteração e cada alteração tem uma influência no que a gente vai, no como a gente vai prescrever um tratamento para essa paciente, né? Por Com isso aí certeza. que eu bato sempre na tecla também da importância da avaliação, né? Quem Então me vamos acompanha, deixar, vamos fazer um caminho claro aqui para elas, né? Do que, eu tive filho agora, né? Quando é que eu devo procurar uma ajuda, né? O que que eu devo fazer? Como voltar, né? O meu corpo de volta, como ter a minha barriga de volta, como ter minha autoestima, né? Como voltar a me olhar no espelho, me sentir bonita, né? Me sentir feliz. Eu sempre gosto de trilhar, né? De informar esse caminho para as mulheres, para as gestantes, para as que pensam ainda em ter filho, que é o que você está falando, Leti, fazer uma avaliação, né? Uma avaliação fisioterapêutica. Antes de ir para academia, antes de ir para estética, para ver como é que tá tudo. exatamente, O antes de abdômen, a retomar, assoalho né, as pélvico. atividades, né? Eu Porque escuto muito, Leti, não sei se você ouve aí das suas pacientes, que as pacientes elas estão liberadas para fazer todos os exercícios, menos do abdômen. Né? A gente sabe que o abdômen é o nosso estabilizador, né? Que estabiliza todos os nossos movimentos que a gente faz com o braço, com a perna, carregar o bebê. E aí a mulher tá liberada para fazer todos os exercícios do corpo e o principal, ela não tá, que é a né? sustentação. Que a gente sabe que a fisioterapia, ela já começa no pós-parto imediato, né? Na fase hospitalar, a gente já pode entrar, né? Então não tem porquê esperar tanto tempo, né? Esperar 3 meses, você faz um monte de exercício louco na academia e só depois de 3 meses que você vem recuperar o abdômen? Não, esse abdômen pode ser Exato. recuperado no hospital já, quem quiser. Entende? A gente já tem estudos. Exatamente. Exatamente. Quem quiser e tiver disponibilidade e conseguir fazer esse trabalho, quanto antes a gente puder intervir, melhor vai ser a recuperação. Mais Com rápido a certeza. gente vai poder, né, ajudar essa mulher e respeitando todas as alterações que ela tem no corpo dela, devido à fase, ao momento que ela está vivendo de pós-parto. Então, Sabe o que eu gosto? o próprio educador físico, né, quando vai trabalhar com uma cliente de pós-parto, ele tem que ter essa visão de que essa mulher está numa condição completamente diferente daquela que não tem filhos ou daquela que tem filho há 10 anos, Com né? certeza. Então ele precisa ter essa atenção. Então, mesmo lá na academia, é importante passar por uma avaliação E sabe o que eu acho antes de legal, iniciar o Leti? treinamento, né? E sabe o que é bacana também? Não vai dizer que você vai fazer uma avaliação com 15 dias pós-parto, 10 dias pós-parto e a gente vai passar um monte de coisa para vocês, né? Não é bem assim. Mas assim, é uma avaliação para te dar uma orientação. Imagine se essa mulher, ela tivesse uma orientação de respiração, de postura, de como carregar esse bebê, de como trocar a fralda, de como levantar, de como virar, de como sentar, De né? como amamentar. De como estimular esse abdômen através da respiração, né? Olha como seria muito mais rápido o retorno dela, tanto de parte Sim. emocional, como de barriga, de postura, né? Olha quantos prejuízos a gente poderia evitar. Exatamente, até porque você falou um ponto super importante, a respiração. Durante a gestação, a gente pensa, tem que pensar lá, o abdômen cresce e ele cresce para todos os lados, não só para frente. Então ele cresce para frente, ele cresce para os lados, ele cresce para cima, ele cresce para baixo. Aquele bebê precisa de espaço. E isso altera a respiração dessa mulher, né? Tanto é que todas as gestantes, em algum momento da gestação, elas relatam dificuldades respiratórias, falta de ar, na atividade física, falta de fôlego mesmo, né? Elas sentem uma falta de fôlego para fazer coisas simples, caminhar uma quadra, ir ali na esquina e voltar, que antes ela fazia tranquilamente, e agora ela tem mais dificuldade, porque esse diafragma, ele está sofrendo uma alteração, porque ele está sofrendo uma pressão desses órgãos do abdômen e do próprio bebê. Então, existe uma alteração ali respiratória, e ela passa 9 meses alterando essa respiração, e o corpo se adaptando a essa nova respiração. Quando o bebê nasce, ela nem lembra mais como é que ela respirava antes. Ela respira como gestante ainda. E aí ela permanece respirando como gestante
E se ninguém intervir nisso, ela vai continuar respirando como gestante Por aí eternamente. vai. É, Por aí exatamente. vai, A né? postura, mesma coisa. Exatamente. As mães chegam no meu consultório, às vezes, com 6 meses de pós-parto, e eu fico observando, né? Eu brinco sempre, mas brincando eu falo a verdade, né? A minha avaliação começa quando elas entram na minha porta. Como senta, como anda. E aí, quando elas entram, eu vejo como elas estão andando, eu vejo o tipo de calçado que ela costuma usar, a bolsa que ela carrega, o peso, a forma como é que ela carrega aquela bolsa, como que ela senta. E é incrível. O movimento de sentar é um movimento de gestante, De andar, né? de andar, Também. tudo. Então, assim, ela tem toda aquela dificuldade para sentar igual uma gestante. E elas não percebem isso. E aí você mostra isso para ela. Você viu que você está andando igual uma gestante? Você viu a tua dificuldade para sentar, que você senta igual gestante? Não tem mais um bebê aí dentro. Não tem mais aquele peso extra, né? Você tá vendo? Levanta e senta de novo e observa o que você está fazendo. Aí elas fazem. Não é assim? Não, não é assim que senta, não é assim que se movimenta. Você não está mais gestante. Então a gente é uma série de coisas que a gente precisa observar e tratar. Então, tudo parte da avaliação. Se você Tudo. não fizer uma boa avaliação, desculpa, mas você não fará um bom tratamento, Com certeza. né? O tratamento vai ser um tratamento, um protocolo generalizado, não vai ser um tratamento para aquela paciente. É, muita gente pergunta, mas qual a técnica que você usa, né? Gente, não existe uma técnica, né? Existe um conjunto de técnicas que a gente avalia a paciente e vê a que vai Diversas melhor para se ferramentas. encaixar. Não, a gente trabalha com Exatamente. inúmeras coisas dentro da fisioterapia, né? Então não é, Exato. com você eu vou trabalhar isso aqui. Não, a gente vai juntar tudo que a gente tem nas mãos, né? E utilizar com aquela paciente, de acordo com a evolução da paciente. Não deu certo com Isso. um, ela não conseguiu com aquilo, vamos tentar com outra coisa. E assim a gente vai indo. Então não tem receita de bolo, Não né? tem receita de bolo, não é um protocolo rígido, fechado, que se aplica para qualquer pessoa de qualquer maneira, né? A gente precisa avaliar. Avaliou bem? Você sabe todos os problemas que está acontecendo no corpo dessa mulher? Você enumerou lá os pontinhos? Você vai conseguir desenhar um tratamento muito bom para Muito ela. bom. E as chances de você ter um resultado fantástico aumenta de forma exponencial, né? Mas se você for aplicar um tratamento de protocolo igual para todas, com umas, com certeza você vai Vai dar certo. acertar, né? Até um relógio parado acerta a hora 2 vezes no dia, Gostei né? dessa. Até um relógio sem pilha Ah, vai acertar a hora 2 vezes no dia. Então, eventualmente, vai ter cliente, vai ter paciente. Eu falo cliente porque tem muito educador físico que acompanha a gente, que tem esse tipo de dúvida, profissionais da área da estética, né? Então, assim, tem muita gente que chega pra gente e diz assim, eu não entendi por que que com uma cliente X o protocolo funciona e com a outra não funciona. E é isso, você porque não não somos avaliou, iguais. você deu um protocolo para pessoas Exatamente. diferentes, E que nós não têm somos problemas iguais. diferentes, né? Exatamente. É aquela coisa assim, você pegar uma cliente numa clínica de estética, por exemplo, que te procurou porque ela quer resolver aquele abdômen que incomoda ela. Beleza? Vamos lá. Vou aplicar o protocolo. O que que ela tinha naquele abdômen? Você sabe se aquilo é gordura localizada? Se Exatamente. é disfunção respiratória? Se é uma disfunção de musculatura abdominal? Todo mundo desconhece, Se é uma Leti. disfunção postural? E aí você vai aplicar um protocolo de gordura localizada para uma pessoa que não tem gordura localizada, Que tem uma fraqueza abdominal, né? que tem uma fraqueza abdominal. E aí essa pessoa vai e não fica satisfeita com o tratamento estético que ela fez. Não resolveu, não sumiu com a minha gordurinha Recebo localizada. várias assim. Vou fazer uma lipoaspiração.
Aí ela vai no cirurgião plástico, ela faz a lipoaspiração. E a barriga continua lá. Porque não é gordura. É gordura, né? Mas, doutor, não ficou como eu queria ainda, né? Você tirou a gordurinha daqui, dali, mas ainda tem aqui esse bolinho, essa pochete aqui na frente. Exatamente. E a As lipoaspiração não vai pessoas, resolver isso. as pessoas querem inverter, Leti, sabe? Estética é maravilhoso, academia também, mas assim, tudo na hora certa, né? E com orientação. Não adianta eu querer sair de um pós-parto, eu acabei de ter filho e ir direto para estética. Não adianta. Eu tenho que fortalecer a parte interna. Depois você vai para estética. Ah, Lari, eu Exato. tenho, eu A tenho uma gordurinha estética é aqui. uma super aliada. Tem uma Com gordurinha, tem certeza. uma flacidez de pele. Isso, a Vai, gente associa. Mas ir direto exatamente. para lá não vai resolver o problema, porque o problema é interno. Sabe qual é o problema? Que as pessoas não veem o que está acontecendo. Porque como é por dentro, né? Toda a transformação que é gerada na gestação e no pós-parto é tudo por dentro. Então, assim, não tem nada aparente que você possa ver que tenha disfunção. Então, nem os médicos, dão devida importância e nem a própria mulher. Porque ela não consegue ver, né, o que está acontecendo. Eu só tenho aquela barriga ali. E barriga, para mim, é gordura, né? E Uhum. aí, e aí elas acabam tratando só como gordura. E não é, tem que lembrar que esse músculo foi esticado e ele não volta de maneira igual ao que era antes para a maioria das mulheres. Acho que 98% das Exatamente. mulheres não Para volta igual. algumas volta abençoadas, né? Mas para Abençoadíssimas. para muitas não volta, exatamente. Então precisa esse olhar de uma avaliação. Então eu acho super importante, por exemplo, eu já recebi paciente de uma profissional, de profissionais de estética. A paciente foi lá para fazer um tratamento estético e a profissional olhou para ela e disse assim: olha, isso aqui eu posso te ajudar. Tem um pouquinho de gordura localizada, eu vou te ajudar. Mas tem coisa aqui que eu não consigo resolver. Que você Nossa, que precisa. maravilha! Fantástico. Tem aqui um problema muscular que eu não sei resolver. Tô vendo que a tua postura não tá legal e você precisa de um outro tratamento antes ou associado, enfim. E aí encaminharam para mim. Eu já recebi umas 4 ou 5 pacientes encaminhadas de clínicas de estética, justamente com exatamente falando isso, que a Isso não profissional chegou para mim olhou. ainda não. Isso não chegou aqui para mim ainda não. Não é muito comum, né? Mas, graças a Deus, já está começando a acontecer. Então, assim, a pessoa chega lá, a profissional vê, porque é assim, não adianta, ela sabe que se ela prometer um resultado para aquela cliente e ela não entregar, a cliente dela vai ficar insatisfeita. E isso é um péssimo negócio. Porque ela vai dizer que a estética não vai funcionar. E que a clínica não é boa, é uma má Exa- propaganda. Eu fui lá exatamente. naquela estética, ela me prometeu que eu ia sair de lá depois de um protocolo X de tratamento, com a barriga perfeita, linda, maravilhosa, fantástica. E não aconteceu. Não mudou nada o meu abdômen, continua do mesmo jeito. Não diminuiu nem 1 centímetro. Verdade. E aí isso é uma publicidade negativa, né? Então, Eu gosto muito dessa parceria. algumas profissionais, a Cris Oliveira, ela é esteticista, ó, ela tá Eu tô falando, vendo aqui ela falar. profissional consciente, é isso aí, é uma profissional consciente, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, A gente tem que né? pensar no paciente, né? E não em outras coisas, né? Exatamente. Por exemplo, eu sou especialista em saúde da mulher também, mas eu não trato a parte pélvica, eu não trabalho com a parte pélvica. E aí chega para mim uma paciente é, com uma Tomara, viu, disfunção. Cris? Ela botou isso aqui, ó. Trabalhar em Amém. parceria futura. Amém. Amém, é o que a gente mais É quer. isso aí. E aí chega para mim uma paciente e na avaliação a gente vai conversando e eu vou levantando as informações e eu descubro que ela tem uma incontinência urinária ou alguma disfunção pélvica que eu acho que precisa de. Ah, mas eu vou resolver isso com o meu tratamento. Eu não vou resolver isso com o meu tratamento. Não vou. Eu tenho que ser consciente e eu tenho que ser correta com a minha paciente e eu tenho que encaminhar ela para Com profissional certeza. competente na área. Então, eu também não resolvo tudo, eu não faço milagre, né? E tem coisas
tem ferramentas que eu não tenho. E eu tenho que encaminhar para quem tem. É isso que os Eu também profissionais de todas as áreas preciso. precisam entender, né? O pessoal da área da estética, o pessoal da área da educação física, o pessoal da fisioterapia, né? Eu já vi muitas fisioterapeutas pélvicas que não trabalham com a reabilitação abdominal, querer reabilitar um abdômen e fazer, perdão da palavra, merda. Porque é a única palavra que resta aqui, tá? Eu já recebi cada porcaria no consultório que Elas são o veio quê? de Elas trabalham com outra área. fisioterapia pélvica, Só pélvica. Entendi. né? Recebi paciente que veio que estava insatisfeita na fisioterapia pélvica, porque a fisioterapeuta pélvica queria tratar o abdômen e não sabia. E fez besteira. É Então, punk. Eu gosto obrigada, muito, Leti. Cris. Ó, a Eu Cris gosto. sempre fala do meu trabalho para os clientes dela. Ah, que Muito legal, isso obrigada. aí. Eu sempre, Leti, trabalho também na sinceridade, sabe? Quando a paciente chegar para mim, eu falo assim: olha, eu vou até um ponto, outro ponto eu não consigo resolver. E eu sou bem clara falando que eu não trato gordura. Esse não é o meu objetivo, tá? Gordura é uma coisa muito Isso. complexa. Gordura é na academia, né? Atividade aeróbica, musculação e fecha a boca. Eu não tenho esse poder. Então, a pessoa, a mulher, ela quer resolver o problema com um profissional só. Você resolve um problema com um profissional só? E Não resolve. da noite pro dia. Barriga pode ser flacidez muscular, flacidez de pele, gordura, má postura, problema no intestino, má digestão. Tem diversos fatores no abdômen que uma pessoa só não vai conseguir resolver. A gente resolve Exato. toda a funcionalidade, a gente devolve força, a gente melhora a postura. O que fica, geralmente, né, é gordura, se aquela mulher não estiver já fazendo um trabalho associado, uma flacidez de pele que ainda fica, e ela vai ter que resolver com outros profissionais. Ela tem que buscar um nutricionista, um educador físico, uma fisioterapeuta que trabalha com estética, ou uma esteticista, para resolver os outros problemas que ficaram. A gente não consegue resolver tudo. Como você falou, né? A gente não trabalha ainda com a mandinga para resolver tudo. A gente queria, né? Seria bem bom, né? Pegar, botar a mão ali, benzer aquela barriga e resolver todos os problemas. E Seria o muito acúmulo de fácil e muito bom. gordura, o acúmulo de gordura ele é muito grande. As pessoas querem perder assim da noite pro dia. E se acumula na barriga, gente, na gravidez e no pós-parto. Tem gente que tem uma genética Exatamente. maravilhosa, mas tem outras que não, né? Então, assim, são um conjunto de profissionais que vai resolver aquele problema. Não é só um. Exato. Nós não vamos conseguir Exatamente. resolver tudo. Exatamente. Mas o importante é entender que essa mulher, antes de ir para qualquer tratamento, ela precisa ir primeiro para uma avaliação adequada, Para o né? fisioterapeuta, né, que trabalhe com Que reabilitação abdominal e postural. Não adianta ir que pré. entenda, É, exatamente, que entenda de pós-parto para reabilitar esse pós-parto e dizer para ela, ó, agora tá show, tá liberada. Pode ir para academia e plantar bananeira, fazer 1.000 polichinelo, faz o que você quiser, entendeu? Mas precisa passar por uma avaliação para ver se tá tudo bem, porque foram muitos meses e muitas alterações que esse corpo sofreu, né? e Então ela geralmente não precisa vai estar tão disso. bem, né? Geralmente não vai tão bem porque o músculo ele esticou, ele precisa ser reabilitado, né? É raro, você não precisa fazer nada. A gente tem que reabilitar esse abdômen. Ou pelo menos Exatamente. fazer uma, duas sessões para dar uma orientação a essa mulher, né? De exercício na academia. Uma coisa muito bacana que seria, é meu sonho de consumo, né? É a parceria com os educadores físicos. Ô, Glória, vamos, né? Eu rezo todo dia por isso. Exatamente, exatamente. Porque Mas está começando a acontecer. o que Isso eu está começando a vejo acontecer. Pelo é menos muita coisa aqui, errada. sim. Aqui eu não vejo muito não, sabe? Eu vejo assim, quando a paciente está com o educador físico, fala, liga para mim, bora fazer um trabalho assim junto, né? Eu digo o que pode fazer, o que não pode, ele dá a sugestão, eu digo se vai interferir no abdômen, se não vai. Porque assim, não é por mal, né, do profissional. O profissional, ele não sabe daquilo, o que ele estudou às vezes é uma outra coisa que já se evoluiu. E a gente precisa trabalhar em conjunto para que essa mulher Isso. não fique prejudicada, né? Que não piore o abdômen dela,
a postura dela. E o que eu percebo é que Exatamente. 98% das mulheres não sabem ativar o abdômen de forma correta. Elas não são ensinadas no Pilates, elas não são ensinadas na academia. E aí, a gente tem que Exatamente. ensinar. Porque geralmente no Pilates, na academia, são várias pessoas ao mesmo tempo, né? No Pilates, você chega lá para fazer uma aula de Pilates experimental. Gente, não dá para fazer uma aula experimental sem fazer uma avaliação. Como é que a professora, a instrutora de Pilates vai te dar uma aula sem saber se você tem lesão, se você tem alguma limitação física? Não pode, né? E aí as pessoas vão lá, fazem as aulas experimentais com mais 3, 4 pessoas na mesma sala, ou seja, um profissional olhando 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, e uma Não pessoa, tem como. e assim, uma cliente que ela não conhece, o corpo que ela não conhece, né? E a mesma coisa, infelizmente, acontece na academia. Não é todo mundo que tem condições de bancar um personal trainer, né? A Andrea Ó, colocou aqui, ó. Sim, a Maria sabia disso quando eu tive bebê, porque eu tive personal e vejo que fiz tudo errado. Esse conhecimento tem que chegar às mães. O nosso pedido, gente, é que ó, a vocês também. Andrea, lembra que Ah, eu falei de uma paciente que falou que se sentiu traída? Foi a Andrea. Eu tô falando porque ah, ela ela mesma já falou isso publicamente, e ela me permite falar. Então, ela foi a paciente que se sentiu traída porque ninguém avisou ela o que ia acontecer com o corpo e uma dela coisa, na a gente não vai gestação e no conseguir. pós-parto. A gente não vai conseguir sozinha espalhar isso para todo mundo, né? A gente precisa da ajuda das mulheres que fizeram esse tratamento, das mulheres que se beneficiaram, das mulheres que sabem disso, para comentar umas com as outras, para espalhar, né, essa informação. Porque a gente sozinha, a gente não vai conseguir chegar a todo mundo que precisa dessa informação. Essa Isso. é a realidade. E a E também por consciência das parte dos pessoas. outros profissionais que trabalham Isso. com movimento, que trabalham com o corpo, né? Ó, eu mesma, assim, muito sério. Outra vida se soubesse o lugar da fisioterapia. É isso aí, né? Então, Fica assim, um querendo matar o outro, né, Leti? Em vez da gente se juntar, né? né? Não Tem paciente para pode. todo mundo, tem cada um na sua Exatamente, hora, né? Fica exatamente, uma. exatamente. A gente devia todo É, mundo se abraçar, né? exatamente. Se ajudar e o objetivo, dos objetivos dessas lives todas que eu estou fazendo é justamente tentar é, abrir a cabeça das pessoas, principalmente dos profissionais, para essa interdisciplinaridade, né? Para esse trabalho junto, entender que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua função de trabalho, cada um E a tem as sua hora. suas ferramentas e tem a sua hora, né? Então, assim, o projeto de fazer essas lives foi justamente para começar esse movimento das pessoas abrirem a cabeça, né, para essas questões diferentes aí e se ajudarem umas às outras, Com né? certeza. Um profissional ajudando o outro. Então, a live de ontem foi super bacana. Tinha profissional da área da estética, tinha fisioterapeuta, tinha leigos, pacientes, tinha profissional da educação física, estavam lá tentando entender um pouquinho o que é. O tema ontem foi diástase, né? O que é a diástase? Porque fala-se muito da diástase, mas as pessoas não sabem muito bem o que é. Então, foi uma interação super bacana, falar, explicar o que é a diástase para esses profissionais e como agir em cima disso quando você recebe uma cliente ou uma paciente que você percebe que tem um problema de diástase, que não é o seu trabalho, que não é a sua função atuar nessa reabilitação, né? E aí você entender que está na hora de você contar com a ajuda de um colega. Você tá falando aqui, minha cabeça tá enchendo de ideias aqui. Adoro, adoro.
É assim que vão surgindo as ideias, né? É, exatamente, assim que Já vou vou. anotar aqui para depois da live a gente trocar figurinha. Com certeza, bora. Então é isso, assim, eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, que tem espaço para todo mundo e, mais importante de tudo, trabalhar junto, né? A paciente, aquela cliente do profissional de educação física, que ele encaminha para mim para eu fazer um tratamento de reabilitação abdominal, ela não vai ficar eternamente comigo e eu vou depois que eu concluir a reabilitação abdominal começar a passar treino de musculação, de funcional para ela. Não Não, a vou. gente Eu nem vou. sabe. Eu não sei fazer isso. Eu não sei, eu não aprendi a fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu sou fisioterapeuta. A minha formação é outra. Eu vou encaminhar A gente para quem pode tem passar a exercício formação abdominal, adequada. né? A gente passa exercício abdominal, os outros é com ele. É com eles. Eu vou encaminhar para uma pessoa que tem uma formação adequada, um conhecimento adequado para continuar esse trabalho e deixar essa pessoa satisfeita. Gente, é um trabalho contínuo, né? A gente começa, aí depois o educador físico entra, às vezes a estética entra junto também, depois o educador continua. Então, assim, é continuidade, né? A gente não vai ficar, tipo assim, eu não quero, tipo, 5 sessões, 6, eu quero que você já esteja apta a você fazer sozinha, você seguir seus exercícios, você voltar para sua academia e tá liberada, né? Não é para passar aqui meses comigo, não precisa passar meses comigo. Não, não precisa passar a vida aqui, Né? né? Não precisa, a gente não quer isso. A gente quer Exatamente. que você tenha resultado rápido, né? Exatamente. Antes de dar alta para as minhas pacientes, Lari, eu faço uma sessão com elas, que eu digo que é a sessão teste. Leti, eu vou tirar meu fone. Tá me ouvindo? Tô, Ó, eu vou tirar meu fone, que minha bateria aqui acusou. Se ficar ruim, você me fala, tá? tá bom, Pode beleza. continuar. Então, assim, me perdi. Ai, se Que eu tava fala. falando. Me perdi agora, você me cortou, perdi. Oh, desculpa. Acontece, acontece. Mas enfim, assim, uma reclamação que a Daqui a pouco gente. volto. Ah, entendi, lembrei. Eu Aí. tava falando de como que eu encerro os atendimentos e dou alta para as minhas pacientes. A última sessão que elas vêm comigo, eu faço diversos testes e exercícios comuns que elas vão encontrar na academia. Isso. E aí eu testo com elas e mostro para elas como que tem que ser feito, qual a posição certa, como que ela tem que ativar esse abdômen quando for fazer um exercício de glúteo, um exercício de braço, a própria prancha, como fazer uma prancha de maneira correta, sem correr risco. Por quê? Qual é o meu objetivo? E eu sempre digo para elas, eu não quero que vocês fiquem minhas reféns. Isso. Eu quero que vocês saibam identificar no corpo de vocês quando vocês estão fazendo alguma coisa que não está certa, Mostrar pra elas, né? né? Porque quando chega nessa última sessão, elas chegam para mim e dizem assim: e agora? E se eu fizer besteira? E se eu estragar todo o nosso tratamento porque eu fiz um exercício errado na academia? E Leti, tem gente que fala pra mim, mas só isso? Eu só vou fazer só essas sessões? Não vai dar jeito, Aham, não. exatamente. E aí eu faço isso com elas, eu mostro para elas então como que elas têm que fazer para voltar a fazer as atividades, os exercícios físicos delas de maneira saudável e segura, para que elas não fiquem minhas reféns. Com Entendeu? Ela vai certeza. lá e ela vai poder voltar para a academia, mas ela sabe que a minha porta vai estar sempre aberta, né? Ela pode vir até mim sempre que quiser para tirar alguma dúvida, para reavaliar. É importante, depois de um tempo, retornar para a gente para fazer Isso. uma reavaliação, para ver se continua tudo ok, se não esqueceu de nada do que a gente ensinou da ativação abdominal. E aí, vida normal. Está reabilitada, você recebeu alta. Exatamente, é só manter tudo que aprendeu, né? Em relação à postura, aos exercícios, à ativação, à postura do dia a dia, né? Para ela não ir se perdendo ao longo do dia. Todas as minhas pacientes que melhoram a postura, elas seguem para a vida, até para dirigir, É isso aí. né? Eu mesma não consigo mais dirigir assim, da dor na Não, coluna.
né? Exatamente. Então Elas dizem para mim assim: nossa, eu não consigo mais sentar torta no trabalho. Aí eu brinco com elas, digo, nossa, que ruim, né? Ai, que coisa chata. Que péssimo isso, né? Porque elas me olham às vezes com umas caras assim de decepção. Nossa, eu não Querem consigo sentar mais errado sentar essa? jogada lá no trabalho. Que ruim isso, né? Que ruim, né? Você lá sentada, elegante, né? Lá no seu computador, toda linda. Autoestima lá Exatamente. em cima. Exatamente. Deixa eu ver aqui, entrou algumas perguntas aqui e a gente foi seguindo, né? É, a Cris, vamos juntar as ideias e crescer a rede de conhecimentos? Com certeza, Cris. Já tem umas coisinhas anotadas aqui no caderno. Sobre o número de sessões e alta, vai depender de cada paciente, né? Isso. Mas existe um medo da fisioterapia que se estabeleceu há muitos anos atrás com a fisioterapia convencional. O médico passava, ainda acontece, né? Passa 10 Verdade. sessões, aí você vai lá na fisioterapia achando que 10 sessões vai ter alta. E aí você faz 10 sessões porque tem que voltar no médico pedir nova requisição. Aí o médico te dá mais 10 sessões. Aí você volta, e de novo, e de novo. E aí Não você acaba faz nunca. 300 sessões e não acaba nunca. E aí tem as pessoas, quando vão na fisioterapia, têm esse medo, né, de ficar lá eternamente. E não Eu é. nunca parei para pensar nisso, Leti. Bom Sim, sim. ponto que você abordou aí, Elas para a têm gente medo de ficar na discutir e falar fisioterapia com as eterna. mulheres. E na Nunca tinha verdade, parado para não. pensar nisso, que realmente, né, Exatamente. na ortopedia isso é muito comum, É né? muito Você faz comum. 10 mais 10, geralmente são 30 sessões, né? Pra E aí elas fora, acham que né? vão ficar lá muito tempo fazendo fisioterapia, né? E dependendo do Gastando. caso, às vezes 2 sessões resolve o problema, 3 sessões, 4, resolveu, vai embora, vai seguir a vida, vai ser feliz, né? A gente mora, vai Então, embora. é isso aí. Tem paciente que eu dou alta, eu digo, pronto, acabou, deu alta. Sério, não preciso mais vir aqui? Oh, Acabou meu Deus. mesmo? Não vou mais te ver? Digo, ah, se A gente quiser vir pode aqui me tomar um dar um oi, café depois. venha. Deixa eu ver aqui, Andréia. Cria um curso desse para o personal e educador físico também, porque sobra boa vontade e falta conhecimento. Tá no forninho, Andréia, vai Com sair. certeza. Já É. tá no forninho. E aqui a Mara perguntou: tem como tratar diástase sem cirurgia? Diástase com hérnia dá para tratar sem cirurgia? Sim, Tem que sim. avaliar, né? Tem que avaliar, primeiro de tudo, tem que avaliar, mas dá para tratar. Dependendo da hérnia, claro, se for uma hérnia muito grande, Aí tem que operar. É. não tem solução. Mas, né, tem que tratar com a cirurgia. Mas é importante também fazer uma preparação muscular para essa cirurgia. Fazer um Primeiro tem que ver tratamento. como tá essa hérnia, né? Avaliar como é que tá esse Isso. abdômen. E mesmo que seja indicação cirúrgica, você precisa fazer um tratamento pré-operatório para que o seu pós-operatório seja tranquilo, seja mais fácil e que a cirurgia também não seja tão complexa, tá? Então, tratar a diástase sem cirurgia, podemos sim. Primeiro, sempre primeiro, tratamento conservador. Um bom profissional vai avaliar e vai olhar e vai dizer, olha, aqui precisa de cirurgia. E pronto, né? Na avaliação isso vai ser determinado. Mas se for uma simples diástase, né, sem hérnia, Ela colocou aqui a hérnia de diástase, mas é mais complexo, né, Mara, do que se possa imaginar. Não é simplesmente falar o tamanho da diástase, né? A gente tem que palpar, a gente tem que avaliar, pegar, né, para ver de perto, visualizar, para ver o que está acontecendo. Não simples papel, exato. uma radiografia, uma ultrassonografia, a gente vai falar alguma coisa sobre isso, né? A gente A gente precisa ver primeiro a tem que função, né? com certeza, a gente tem que avaliar, ver como é que está o funcionamento. Morro de medo de Ela, cirurgia. ela Fisioterapia botou ali, primeiro. é isso aí, ela botou ali o tamanho da hérnia, 3,7 por 1,8. Precisa ver a localização dessa hérnia, né? Precisa ver os tecidos em torno. Se precisar de cirurgia, você vai fazer um pré-operatório para facilitar tanto a cirurgia como o teu pós-operatório, que também vai ser necessário, né? Então, é importante passar por uma avaliação adequada antes de passar pela cirurgia.
Com certeza. tá? E aí, só na avaliação, a gente vai poder ver até onde a gente vai poder te ajudar ou não, né? Onde a gente vai precisar de um outro profissional, um médico, um cirurgião que vai intervir ali, tá? Às A vezes a Andrea gente falou, pode entrar o antes ou depois, né? Tudo vai depender da avaliação. exatamente. A Andrea disse que ela vivia com barriga de grávida e hoje não mais. Não mais mesmo. Ninguém A Cris, merece, ninguém quer, né? Todo mundo quer ter o corpo de volta antes, né? é isso aí. A Cris quer saber a ação da hipopressiva no assoalho pélvico. Essa eu vou deixar com Agora, você, porque eu tô fazendo um pouco hipopressiva. agora ela botou para minha menina dos olhos, a minha paixão, que é a hipopressiva, né? Eu tô fazendo um pouco hipopressiva, eu vou deixar pra você essa pergunta. Então, na ginástica hipopressiva, o que que a gente trabalha? Melhora de tônus. A gente trabalha com o tônus de repouso, seja do abdômen, seja do assoalho pélvico, seja do corpo inteiro, porque na ginástica hipopressiva, quem fez ou faz, a Andrea, minha paciente, faz hipopressiva comigo, é uma apaixonada pela hipopressiva, não larga de jeito nenhum, Eu faço mesmo em mim. recebendo. Então, mesmo recebendo alta, ela não larga, ela continua como atividade física. Então, a gente tem uma melhora de tônus muscular devido às ações que a gente tem com as posturas, com a ação do sistema nervoso simpático, parasimpático, neurovegetativo. É super complexa a questão da hipopressiva, tá? Eu vou me segurar para não entrar demais aí. Mas é maravilhosa. Eu faço, né? É, Comigo e mesma, eu a gente faço. tem, a gente tem uma melhora muito bacana de tônus, mas a hipopressiva, olha que importante, tá? Tem muita gente vendendo a hipopressiva como tratamento de incontinência urinária. Hipopressiva não é tratamento de incontinência urinária. Melhora sintomas, melhora muita coisa, porque melhora o tônus, melhora várias coisas no corpo da mulher, inclusive os sintomas da incontinência urinária, mas não é tratamento de incontinência urinária, tá? Muito E outra coisa, importante Leti, isso. perguntam, quando é que eu vou fazer aquele sugar do abdômen? Eu falei, nunca. Você não Prim- precisa primeiro, que aquilo, fazer. primeiro que aquilo ali não é hipopressiva, né, Lari? Aí, Leti, eu fiz o que você fez. Eu sei o que acontece, mas eu nunca parei pra falar, deixa eu mostrar aqui, pegue aqui. Aí eu pedi pra ela colocar a mão na minha barriga. Olha o que acontece com o que você quer fazer. Sugar o abdômen. Fica Fica tudo mole, mole. gente. Você quer seu abdômen E outra mole? coisa, o abdômen fica mole e lá embaixo fica também, tá? Pois é. Aí O ela, não quero abdômen mais não. relaxa e o assoalho pélvico relaxa. Pois é. Então, ó, tá? A sucção do abdômen, aquela aspiração diafragmática, a gente usa ela dentro da hipopressiva em casos muito específicos, quando tem uma indicação e por um curto período de tempo. Não é todas as sessões infinitamente, Eu tá? faço em mim, Leti, Então, porque eu gero muita tensão no diafragma. Lari, tem 2 minutos. Ai, é. Gente, A acabou gente de tem que entrar a finalizar. contagem regressiva aqui. Entrou a contagem regressiva aqui do Instagram, A gente Jesus tem que se Cristo. agradecer agora. Exatamente. Ai, Outro Leti, dia a parece que eu tô gente aí na sua volta. casa. Parece que eu tô aí na sua casa. Ai, que delícia, né? A luz de velas comigo. Gente, olha, para quem entrou depois, tá estranhando que eu tô aqui na penumbra, né? E não é filtro do Instagram isso aqui, não. Eu estou sem luz em casa, mas eu havia me comprometido com vocês e com a Larissa de fazer essa live hoje, tá? Então, mesmo sem luz, eu tô aqui, E deu tudo certo. com uma vela e uma Lanterna. lanterninha para me iluminar um pouco, para fazer essa live para vocês. Então, assim, muito feliz, muito contente Que bom que que vocês todo mundo vieram, né? acompanhou a gente. Que bom que todo mundo acompanhou, mandou pergunta. Lari, super obrigada Obrigada a por ter você pelo topado. convite. E Obrigada a vamos todo fazer mundo que outra. participou. Salva a live pra gente Boate compartilhar. vermelha, Carla, boate vermelha. A live vai ficar salva no IGTV. Para quem não pegou o comecinho, perdeu alguma parte que gostaria de ter visto, vai ficar lá no IGTV, tá?
E eu vou colocar lá no meu canal do YouTube também. Tirar Certo? uma foto aqui. Tira! Tira que tem 10 segundos. Tira, depois me manda, porque tá faltando mão, porque eu tenho que segurar aqui, ó. Tira a Minha lanterna lanterna. agora, vai. Obrigada.